Olá, muito boa noite para você que já está aí nos acompanhando através da página oficial do Facebook, aqui da Paróquia Bom Jesus das Oliveiras. É uma alegria mais uma vez tê-lo com a gente, hoje que é dia de papo cabeça, né? Nós já estamos há algum tempo, na verdade, durante este tempo de pandemia, usando desta ferramenta para toda sexta-feira trazer algum convidado aqui para falar sobre determinado assunto. A gente já falou sobre Bíblia, a gente já falou sobre saúde, física e mental, e hoje nós queremos falar também sobre um outro tema que pode estar afligindo, e pode não, está afligindo muitas pessoas, que é a questão financeira, né? Quantas pessoas estão desempregadas, quantas pessoas vivendo aí com o auxílio de R$ 600, outras nem isso. Então nós decidimos convidar o Tiago Martelo, que já é conhecido aqui da nossa paróquia, já participou com a gente no Congresso das Famílias, quando nós o realizamos em 2018. Na oportunidade, ele conseguiu nos explicar um pouquinho mais como organizar melhor as finanças de casa, e agora ele vai ter o desafio de tentar nos passar aí algumas dicas de como a gente deve lidar com o nosso din-din também neste momento de crise. Então, Tiago, seja muito bem-vindo, agradeço por você ter aceitado o nosso convite, pela sua presença aqui junto com a gente. E como de costume também, para intermediar o nosso bate-papo, nosso pároco, Padre Genaldo, a quem eu também quero dar uma boa noite. Boa noite, Tiago, boa noite, Jonathan, boa noite a todos que nos acompanham aqui através da página oficial do Facebook da Paróquia Bom Jesus das Oliveiras. Eu quero abraçar e cumprimentar, abraçar de longe, viu, Tiago? Virtualmente. Virtualmente, te acolher aqui entre os nossos paroquianos. Certamente tem outras pessoas de outras comunidades paroquiais da nossa diocese e até de outras dioceses aí que nos acompanham de vez em quando. Certamente esse pessoal está conosco. Quando eu te passar a palavra, eu gostaria que você se apresentasse, mas eu queria ver se a gente consegue conversar. Você deve ter seu esquema aí para fazer a sua apresentação do tema, mas eu queria primeiro saber o que faz um consultor financeiro. O que é isso? E depois a gente sabe o que é dinheiro, como ganhar e como gastar. Agora, como equilibrar essas duas realidades entre o que eu ganho e o que eu gasto? Eu acho que essa é uma dúvida minha, mas você tem, como eu disse aí, o seu jeito de apresentar o tema que o Jonathan te propôs. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. A palavra é tua. Muito obrigado, Padre. Com sua bênção, eu inicio, então, minha fala. Bom, gostaria de, inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Já me coloco à disposição para os próximos bate-papos, porque o assunto ele é muito instigante. Eu amo falar sobre educação financeira. E é um desafio mesmo poder falar sobre um assunto tão instigante que eu gosto tanto em 50 minutos, uma hora, né? Eu conseguiria falar aqui por dias, se precisasse, né? Então, já me coloco à disposição para os próximos, tá? Então, agradecer à paróquia, ao senhor padre, ao Jonathan, tá? E, bom, vamos lá, né? Então, vamos iniciar com a minha apresentação e já pontuo aí o que o senhor comentou, padre. Bom, eu atuo na área já vai fazer 13 anos, né? Eu entrei muito menino ainda para trabalhar em banco, e aí trabalhei lá durante 8 anos, e faz 5 anos que eu empreendo com a minha própria empresa, né? E é justamente por entender que as pessoas precisam lidar melhor com o seu dinheiro no dia a dia, né? Esse é o grande desafio, de fato. É o que o senhor falou, né? A gente ganha e a gente gasta, mas o que acontece no meio do caminho aqui, às vezes é uma caixa preta e a gente não sabe como lidar com esse troço, né? Então, é justamente por entender o quanto é desafiador isso que eu realmente, então, saí do banco e hoje trabalho com a minha própria empresa ajudando as pessoas, então, nesse desafio árduo, né? E, basicamente, então, é isso que faz, né? Um consultor financeiro, eu me titulo como educador financeiro, tá? E, então, como um educador financeiro, a nossa missão, né, enquanto trabalho, é justamente isso, é ajudar as pessoas
a lidar com o dinheiro no dia a dia. Quando a gente está com um problema de saúde, a gente vai até o médico. Quando a gente está com a fé enfraquecida, a gente vai à casa de Deus e fala com o sacerdote, né? E assim por diante. Quando dá problema no carro, a gente vai no mecânico. Então, quando a gente está com um problema de dinheiro, ou seja, a gente não sabe lidar com ele, tem dificuldade em lidar com ele, fica aquela sensação de não estar saindo do lugar, a gente trabalha, ganha dinheiro, mas não vê para onde vai. Enfim, então, quando isso acontece, é a hora realmente de procurar um educador financeiro, que pode ser muito útil para colocar os pingos nos is, abrir os olhos para algumas coisas que estão acontecendo. Tá certo, padre? Tudo bem? Posso seguir? Pode seguir, agora é contigo. Então, tá bom, obrigado. Bom, então, o proposto, né, para esse bate-papo é justamente poder trazer algumas ideias aí rápidas, algumas reflexões, né, de como as pessoas podem, neste momento, então, de crise, né, de crise mundial, como que a gente pode realmente se organizar um pouco melhor, algumas atenções que nós temos que ter, né. Então, eu separei aqui realmente algumas lógicas, alguns pensamentos que eu gostaria de dividir com o senhor, padre, e com todos os membros da igreja, né, enfim. Então é o seguinte, olha, a primeira orientação que eu gostaria de dar para todos é o seguinte: nós estamos num momento de realmente ter que preservar a capital o máximo possível. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que, se antes a gente já tinha que repensar os nossos gastos, saber para onde estava indo o nosso dinheiro, agora mais ainda. Porque a gente não tem como saber, infelizmente, quanto tempo vai levar tudo isso. A gente não tem como saber o quanto essa crise na saúde vai reverberar a nossa crise numa crise econômica, né? Infelizmente, o Brasil aí está patinando em políticas públicas para poder, então, resolver isso. Então, a gente não sabe onde isso vai parar, né? Então, se a gente já tinha que ter um cuidado com o nosso dinheiro, agora, então, a gente tem que ter um cuidado dobrado. Então, é hora realmente de tentar segurar o máximo de dinheiro que puder na mão. Na hora que abrir a mão para gastar com extremamente essencial. Não é hora de comprar itens supérfluos. E lembrando que supérfluo aqui ele é muito relativo, tá? O que é supérfluo para mim pode não ser supérfluo para o outro. E o que é essencial para o outro pode não ser essencial para mim. Enfim, então isso é muito relativo. Quem tem que ter essa relação do supérfluo e essencial é o indivíduo. Mas o que é extremamente essencial, né? E a gente entende de uma forma, né, para todos o essencial como comida, moradia, né? É o básico, vestuário, né? Enfim, mas a ideia é essa, é realmente repensar aí sobre os gastos, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero dizer, tá? Segunda coisa que eu separei aqui para comentar é o seguinte: a gente sabe que num momento como esse, a gente não está numa situação normal e a gente não tem dinheiro para fazer, às vezes, tudo que a gente precisa fazer, ou seja, não tem como honrar todos os nossos compromissos financeiros, né? Então, de novo, vem a lógica, né, que eu acabei de comentar, que é priorizar o que é essencial, né? Então, tem que ser priorizado, de fato, o que faz nossa vida girar. Alimentação, água, luz, celular para poder trabalhar, para poder, né, se comunicar com as pessoas, né, enfim. Então, o que é essencial realmente canalizar para isso. E aí, é muito comum, numa situação como essa, onde não há dinheiro para tudo, padre, as pessoas elas têm um certo receio aí com o banco, né? Meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar o meu empréstimo, eu não tenho dinheiro para cobrir o meu cartão, a minha conta está devedora, né? E eu digo o seguinte, né? Eu acho que o banco, ele é uma das coisas que não tem que ser priorizado. Não tem que ser priorizado, porque não é uma atividade essencial. É claro que a gente tem que ter, sim, o compromisso de honrar nossas dívidas, né? É justo, né, que a gente faça isso, mas com toda e absoluta certeza não é o que tem que ser priorizado, tá? Então, o banco, se tiver que priorizar, então, não tiver dinheiro para tudo, o banco tem que ser um dos últimos que tem que ser priorizado. Deixa para depois resolve isso aí. Faz uma renegociação, junta dinheiro, vai lá e faz um pagamento à vista, trazendo a dívida que às vezes é muito grande para muito menos. Tá? Então, tem que priorizar, então, alimentação, contas de consumo como água, luz, telefone, transporte para quando acabar tudo isso para poder ir trabalhar, procurar emprego, enfim, é isso que nós temos que fazer com o nosso capital nesse momento.
tá certo? Depois a gente abre para as dúvidas, né? Talvez pinte dúvida nesse aspecto, aí eu respondo um pouco mais aprofundado, tá certo? Muito bem, legal. E aí eu separei aqui duas reflexões, uma dica e uma reflexão para fazer o seguinte, para falar o seguinte. Tá, Thiago, bacana, mas assim, cara, não tem alguma coisa que eu possa fazer imediatamente para tentar ter uma renda, para ganhar uma grana extra, para poder dar um fôlego nas minhas finanças? Então eu preparei uma dica e uma reflexão. A dica que eu separei, que eu gosto muito de dar essa dica, é a seguinte, inclusive, eu já, assim, essa dica ela já foi útil para salvar uma família, né, da falência, assim. Eles estavam indo muito mal, devedor no banco, aquela maçaroca de dinheiro, e aí com essa orientação o pessoal foi se reerguendo aos poucos e conseguiu sair de uma situação bem crítica como eles estavam. Então é essa dica que eu quero trazer aqui para todos os nossos, as pessoas que estão assistindo essa live. Que é a seguinte, eu quero que você, então, promova uma atividade em família, né? Chame a família para participar dessa atividade. E ela é a seguinte, vasculhe todos os cantinhos aí da sua casa, né? Então, vasculhar mesmo, não é pensar, não é refletir, não, é vasculhar, é um verbo de ação, é ir atrás, né? Então, vai atrás dos cantinhos aí da sua casa, garagem, em cima de guarda-roupa, armário de cozinha, embaixo da cama, baú. Vai atrás, então, de tudo que você tem, que você não está usando, que você não usou nos últimos 6 meses, tá? E o que você encontrar, então, que você não usou, não está usando, não usou nos últimos 6 meses, cara, coloca para vender, tá? Às vezes é algo que para nós não é mais útil, não tem mais serventia, ao ponto, então, de faz mais de 6 meses que a gente não usa, pode ser muito útil para alguém, né? E com isso, então, fazendo uma renda extra de uma forma bem fácil, bem rápida, para poder ajudar aí nas finanças, tá? Essa dica a gente dá ela, assim, reiteradamente, e as pessoas que se dispõem a fazer uma atividade como essa com a família, ir atrás de bastante coisa, às vezes consegue achar aí bastante itens para poder, então, realmente vender e ganhar uma grana extra. Vai de tudo, desde eletrônico, a roupa, sapato, né? E aí tem as plataformas gratuitas que você pode anunciar esses itens e tentar fazer um dinheiro rápido com isso para ajudar aí nas contas. Tá certo? Então, essa é a primeira dica, né? E agora uma reflexão, né? A reflexão é o seguinte, no que você que está nos assistindo, qual é o seu talento? Todo mundo tem um talento. Ninguém veio, né, na Terra para passar reto, né? Todo mundo tem um talento, seja ele qual for. Né? Você sabe tocar um instrumento? Por exemplo, você costura muito bem? Ou a sua oratória é muito boa? Sua pregação, talvez? Enfim, não sei. Mas qual é o seu talento? Então, põe a mão na consciência, né? E se você ainda não está claro qual é o seu talento, então responde uma outra pergunta. O que você ama fazer? O que você gosta de fazer? O que você perde horas fazendo que te leva até para um, sei lá, para um outro universo que você viaja na maionese? De repente está aí, né? A tradução aí do qual é o seu talento. E colocar esse talento, então, à disposição das pessoas, à disposição da comunidade, à disposição até da paróquia, para tentar, de alguma forma, rentabilizar isso. Né? Então, pô, se você sabe tocar um instrumento, que tal dar umas aulas ao vivo pela internet do seu instrumento? Se você sabe costurar, que tal fazer alguma costura? Então, como máscara, como agora está na moda, mas vai desde roupinha de cachorro até, enfim, roupa de humano. Né? Então, é realmente colocar os nossos talentos para trabalhar nesse momento de crise, onde as pessoas estão em casa, precisa, inclusive, se ocupar para poder, então, não ter um outro problema, né, que é o problema psicológico diante de tudo isso. Então, a gente pode juntar o útil ao agradável, colocar seu talento para trabalhar, de repente ganhando um pouquinho de dinheiro e ainda se ocupa com coisas boas, com coisas que faz com que a gente, né, enfim, pense em coisas boas e não em coisas ruins. Tá certo? Essa é uma reflexão, né? E caminhando aqui, eu gostaria de trazer também uma outra lógica que eu falo bastante nos meus cursos, nas minhas palestras, né? Que é o seguinte, inclusive, padre, eu preciso da sua ajuda agora, tá? Eu sei que a fala é minha, mas, por favor, o senhor me ajuda, porque eu vou me fazer valer de uma passagem bíblica, né? E o senhor,
como né, guardião da palavra, né? Então o senhor me ajuda, tá certo? Nem sempre a gente sabe de todos os textos bíblicos, mas qualquer coisa eu pego aqui, vamos pesquisar. Tá bom, tá certo. Então o senhor me ajuda aí, tá? Então é o seguinte, ó, a reflexão que eu quero dividir aqui com as pessoas que estão assistindo é o seguinte. Gente, tudo, absolutamente tudo na vida é cíclico. Nada é só bom e nada é só ruim. Isso não existe, tá certo? Isso não existe. Tudo é cíclico, tá certo? Então, assim, não há nenhum mal que vai perdurar, mas, infelizmente, também não há nenhum bem que vai perdurar. A vida da gente, ó, tá sempre em movimento. E aí a passagem bíblica que eu gosto de exemplificar para fazer uma autenticação disso que eu estou falando é a passagem de José, né, José do Egito. Né? Então, José era um presidiário, né, e aí o faraó teve um sonho, né, no sonho 7 vacas magras comiam 7 vacas gordas, e o faraó tomou um baita susto quando teve esse sonho, né, chamou lá o pessoal da época dele, lá que assessorava ele, os curandeiros e tudo mais, ninguém conseguiu decifrar o que significava esse sonho. E aí eu imagino que alguém deve ter falado assim, né? Pô, faraó, tem um cara lá que tá preso aqui, ele tá dizendo que consegue te ajudar, né? E aí o faraó deve ter já esgotado todos os recursos, falou, bom, tudo bem, traz o cara, né? Vamos fazer o quê? Vamos traz o cara aí para ele ver o que ele tem a dizer. E aí José disse para o faraó, falou, olha, o que esse sonho significa é que nós vamos passar 7 anos de muita abundância, né? A plantação vai ser recorde, a gente vai conseguir fazer uma colheita maravilhosa, o tempo vai ajudar, as pragas não vão comer, o pessoal vai trabalhar bastante, né? Então vai ser lindo os próximos 7 anos. Mas em compensação, os outros 7 anos vai ser muito complicado, serão assim catastróficos. Tudo que a gente tentar fazer vai dar errado, a plantação não vai vingar, vai chuva, sol, pragas, enfim, vai ser muito complicado. E aí Faraó tomou um baita susto, né? Eu gosto de contar essa história desse jeito, tá, padre? Se o senhor quiser, pode ir costurando aí, por favor. Fazendo do seu jeito, viu? Então tá bom. E aí o Faraó deve ter tomado um baita susto, né? Imagina, pô, como assim, né? E aí ele falou, pô, e aí, o que a gente tem que fazer, né? E José disse para ele, falou, olha, o que nós temos que fazer então é fazer uma excelente administração dos recursos. Essa é a deixa, hein, padre? Ó, essa é a deixa. Nós temos que fazer uma excelente administração dos recursos nos próximos 7 anos, né? Então, assim, trabalhar bastante, estocar, organizar tudo, enfim, poder usufruir o máximo possível dos próximos 7 anos para que a gente possa sobreviver aos outros 7. E assim foi feito, né? O faraó deu ao José o poder máximo lá do Egito, claro, não mais do que o próprio faraó, e assim foi feito. E aí, nos outros 7 anos, né, os anos de vacas magras, o reino ali do faraó, onde estava José, pôde até ajudar os outros reinos. Tamanha boa administração dos recursos que fizeram. Né? Então, gente, é assim, ó. Eu trago isso como uma palavra, gostaria que se tornasse uma palavra de esperança, né? Ou seja, essa crise ela não vai ser assim o resto da vida. Né? Mas do mesmo jeito também que, quando ela passar, outras virão. Outras virão. E aí fica a pergunta, o que nós estamos fazendo com os 7 anos de vacas gordas? Essa é a pergunta. E aqui eu quero assoprar, mas vou bater também, né? A gente bate e assopra, né, padre? Sabe como é, né? Puxa uma orelha, faz um carinho, puxa uma orelha, né? Então, assim, tem que ser uma palavra de consolo, né? De esperança, mas também tem que ser um puxão de orelha, né? E o puxão de orelha, com todo carinho do mundo que eu quero propor aqui, é o seguinte. Gente, essa crise, ela vai acabar. Em algum momento, eu disse no início do vídeo falando que não sabemos quando, mas que vai acabar, ela vai acabar. E aí fica a pergunta e fica uma lição de casa. Como você vai administrar os próximos 7 anos, né, de vacas gordas? Então, assim, ó, o que eu quero dizer com isso, né? Reiteradamente nós temos problemas com o dinheiro.
Hoje nós somos em torno de 150 milhões de brasileiros que estão devedores, que têm conta estourada. E provavelmente agora esses índices vão aumentar pra caramba, né? Então, não é de hoje, não é o corona que trouxe um problema financeiro. Ele pode ter agravado um problema financeiro. Mas a gente tem problema com dinheiro, não é de hoje. E aí, o que a gente faz com isso? Né? Então, quando a gente está bem, está empregado, a vida está funcionando, a gente guarda um pouquinho de dinheiro? Ou a gente simplesmente vai gastando, do modo que a gente vai ganhando, a gente vai gastando. E não pensa no dia de amanhã. Então, essa crise, ela veio para ensinar a humanidade muitas coisas. E quem sou eu para dizer o quê, né? Então, eu vou abordar aqui a minha área, que é a área financeira, né? Mas ela veio para ensinar coisas sociais, né? Enfim, aí até a igreja, né, tem pontuado bastante sobre isso, ser mais solidário, mas eu não vou entrar nisso porque não é minha área. Mas falando da minha área, essa crise veio para ensinar muitas coisas, e entre elas, veio para nos ensinar a lidar melhor com o nosso dinheiro. É inadmissível a gente gastar absolutamente tudo que a gente ganha. Não dá. Porque aí pinta um probleminha qual for, ou um problemão como esse, e a gente fica a ver navios, a gente fica à mercê de bancos, fica à mercê do empregador, fica à mercê dos familiares, né? Fica à mercê da pura caridade. Isso não é satisfatório. Então, a lição de casa que eu quero deixar aqui, meu irmão, é que quando isso passar, porque vai passar, que você possa, a partir de então, ter uma relação diferente com o seu dinheiro. Que ele seja abençoado na sua vida, que ele possa ser usado para te ajudar e não te atrapalhar. Essa é a mensagem aqui. Tá certo? E eu acho que para finalizar a minha fala, padre, o que eu coloquei aqui é o seguinte, né? Como eu estou dizendo, essa situação ela tem que ter nos ensinado algumas coisas, né? E além, então, de poder nos ajudar a ter uma outra percepção com o nosso dinheiro a partir de agora, eu gostaria de fazer mais uma pontuação. E a pontuação é o seguinte, eu acabei de dizer que outras crises virão. Outras crises virão. Porque faz parte da humanidade. Faz parte, normal, vai vir outras crises. Recentemente nós tivemos a greve dos caminhoneiros, que foi um nada perto do que a gente está vivendo hoje. Mas na época já teve um saculejo aí na galera, né? O pessoal ficou bem complicado. Teve 2 meses aí que foram bem complicados, né? Então, assim, foi um pedacinho perto do que a gente está vivendo hoje. Mas terão outras, né? E aí, a questão é, então se vai ter outras crises, além de eu administrar melhor os meus recursos para as próximas crises que virão, como que eu posso cada vez mais minimizar esses problemas? Como que eu posso, então, ficar menos à mercê das crises, dos problemas que terão? Não existe outra solução terrena, né? Tem a fé, claro, eu sou uma pessoa de muita fé, então tem a fé, claro. Mas terrena, não existe outra forma terrena de lidar melhor com as crises que não seja, né, o estudo. Gente, a gente tem que estudar, cara. A gente tem que estudar. E não cabe a pessoa falar assim, mas eu sou pobre. Eu não tenho dinheiro. Não cabe. É muito bonito chegar aqui, né, me apresentar como educador financeiro, falar que eu tenho graduação, pós-graduação. Mas olha só, padre, o senhor comentou na pré-entrevista, né, de onde eu estava falando, né? Eu estou hoje na Zona Oeste aqui, mas eu sou da Zona Leste. Eu morei a minha vida toda na Zona Leste. Quando eu era criança, eu passei fome. Meus pais se divorciaram, eu tinha 6 anos de idade. Uma das maiores avenidas de São Paulo ali, que é a São Miguel, eu vendia doce num farol da Curva da Morte ali, né, que é a São Miguel com a Imperador. Eu vendia doce naquele farol quando eu tinha 9 anos de idade para poder comer, para ajudar minha família. Entende? Então, assim, se teve uma coisa além da fé, com certeza, além das bênçãos de Deus, mas se teve uma coisa que me ajudou e pode ajudar qualquer um a sair de um cenário para ir para outro, é o estudo. É o estudo. A gente tem que ir além. Parar de ficar horas e mais horas aí em redes sociais, fazendo nada, perdendo tempo, enquanto, principalmente nessa pandemia, inúmeras faculdades, empresas sérias disponibilizaram inúmeros cursos e aulas e tudo mais para a gente poder crescer, para a gente poder se nutrir de coisas boas.
até para que quando começar, então, tudo isso se dissipar e voltar ao mercado, né, enfim, a gente possa ser bem recolocado no mercado, a gente possa ter uma oportunidade melhor, entende? Então, essa é outra puxãozinho de orelha que eu gostaria de dar aqui na minha fala, que é realmente lançar, né, sugerir que as pessoas se lancem ao estudo, vai ler um livro, né, vai estudar, hoje tem inúmeras oportunidades, né, e não é porque é pobre, não, tem faculdade de graça, o Enem, para quem estudou em colégio público, como eu, estudei minha vida inteira em colégio público, o Enem é de graça, né, então, essa é a forma, se você que está nos assistindo agora, tá complicado viver nessa pandemia, como está, né, para todo mundo, né? Tá complicado? Quer sofrer menos nas próximas? Então, estude, vai estudar, vai, enfim, melhorar o seu currículo, né? Então, organiza bem o seu dinheiro e vai enfim, se aculturar, né? Então, essa é a mensagem aqui. E com isso eu finalizo minha fala inicial aí. Muito bem. Minha mãe dizia e continua dizendo que o problema da nossa falta de dinheiro não é quanto a gente ganha, mas quanto a gente gasta. Exatamente. Então, por menor que seja o seu salário, você falou isso aí, você não pode gastar tudo. Não pode. Ah, mas o que eu ganho não dá nem para pagar as minhas contas. Aí você já entra o mês no vermelho. Como é que o teu salário do próximo mês vai cobrir as despesas do mês e mais o que você já entrou devendo? Aí nunca vai dar mesmo. Vai sempre faltar. Tem gente que faz uma matemática assustadora. Comprar no supermercado com cartão de crédito parcelado. A alimentação da casa vai lá no cartão, compra e parcela. Isso deve ser um tiro não no pé, mas na cabeça, né? Porque o mês que vem, né, a pessoa vai precisar comer de novo. E aí vai parcelar de novo? Ou seja, se parcelar, por exemplo, sei lá, em 5 vezes, quando for no 6º mês, você já não tem mais dinheiro. Porque você ainda está pagando a comida que você comeu há 5 meses atrás. Se parcelar em 3 meses você já está lascado, né? Você falou uma coisa, Thiago, que me deixou assustado. Assustado, Vamos assim, lá. a gente já, embora eu não seja tão velhinho assim, nem quero que me chame de velho, a gente sabe, a gente vê que dever para banco é um problema, porque os juros são exorbitantes. Você falou que a dívida com o banco ela não é prioritária. Eu entendo que, no momento, a dívida não é prioritária, porque você pode renegociar, jogar um pouco mais adiante. Mas, por exemplo, a gente está falando de banco, você foi funcionário de banco, aí você entende muito bem como é que essas coisas funcionam. Mas e a financeira de cartão de crédito? A gente pode embarcar nessa, porque a gente sabe que o rotativo mata qualquer pessoa, né? Qualquer um que se enveredar por esse caminho está falido. Como é que a gente sai dessa situação? Deixa eu falar um pouquinho, então, sobre o que o senhor comentou. Bom, primeiramente, né, sobre o que o senhor falou que a sua mãe fala, né? Eu concordo em número, gênero e grau, né? O senhor sabe que eu tenho aqui pessoas na minha empresa que vêm procurar ajuda, que ganha R$50 mil por mês. Vou falar de novo. R$50 mil por mês e são pobres. Todo santo mês fecha negativo no banco. E eu tenho clientes aqui que ganham R$2, R$3 mil por mês e são ricos. Porque não gasta tudo que ganha. Então, só para reiterar, padre, é exatamente isso. A riqueza, a relação riqueza não está no quanto se ganha. Porque a gente até vê isso aí o tempo todo, os artistas, jogadores de futebol que ganham milhões e depois termina a vida aí vivendo de favor na casa dos outros, né? Então, assim, a riqueza não está na relação do quanto você ganha e com toda certeza no como você escolhe gastar o seu dinheiro. Então, eu queria fazer esse comentário, né? Sobre os bancos, padre, o que eu comento, né? É assim, ó, vamos lá. Os bancos, de fato, são os maiores juros do mercado, né? Eles são, enfim, muito
complicados, para não dizer outra palavra, né? As financeiras, então, nem se fala, né? O cartão de crédito ainda é o maior juros do mercado. O Banco Central, o ano passado, até tomou algumas ações para tentar diminuir um pouco os juros do rotativo, mas, assim, não aliviou em quase nada, tá? Então, quando eu falo que o banco não deve ser prioridade, não é no dia a dia, né? Ah, eu vou pegar, vou gastar e depois que se lasque. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, numa situação caótica realmente como essa, se a gente tiver que escolher entre pagar minha conta de luz, pagar minha conta de água e colocar comida na mesa, com toda certeza isso passa na frente, né? E o banco, a forma que você tem, né, a forma que as pessoas têm de renegociar com os bancos, é assim, sabe aquele ditado, padre, que sua mãe também já deve ter falado? Eu fui criado com vó, né? Então eu tenho costumes antigos também, assim, né? Minha avó, eu sou o rei dos ditados, que minha avó, aprendi vários com ela. Minha avó ainda é baiana, né? Então, assim, ela é baiana, analfabeta, fui criado com ela. Então, eu sou o rei dos ditados, né? E sabe aquele ditado assim, ó, o tempo resolve? Então, é mais ou menos isso. O que eu quero dizer? Não é assim, então vou jogar aí que se dane. Não, não é isso. Mas olha só, depois de um certo tempo, seja 1, 2 anos, 3 anos, a dívida que você tem com um banco, né? Se você opta por ir lá, então, fazer uma renegociação pagando à vista, esse é o grande pulo do gato aqui, né? Pagando à vista, uma dívida gigantesca, você pode saldar ela com um valor mais justo do que, né, com todos aqueles juros. Vou dar um exemplo aqui de uma cliente aqui da minha empresa, da Martel. Por exemplo, essa cliente, ela não tinha mais condições de pagar os empréstimos dela no banco, ela estava fazendo uma renegociação atrás de uma outra renegociação, os juros ficavam cada vez maior, então, assim, ao invés dela estar mais próximo de quitar as dívidas, pelo contrário, estava ficando cada vez maior, e quando ela veio me procurar, eu disse para ela, falei assim, ó, não dá, porque é uma luta que você não vai conseguir vencer, infelizmente, o banco tem muito mais força do que você. Então, a forma que a gente tem de derrotar um gigante é comendo pelas beiradas, né? É você mudando a estratégia. Então, o que eu disse para ela foi o seguinte, falei, ó, para de pagar, tem algum problema o seu nome ser incluso nos órgãos pertinentes ao crédito, né? A SPC, Serasa, né? Tem algum problema? Não, não tem problema. A minha empresa não tem nenhum problema com isso. Falei, ótimo. Então, é assim, ó, por hora, vamos deixar. Não tem mais o que fazer, porque não dá. E aí passou-se o tempo. 3 anos depois, a dívida dessa minha cliente, ela se tornou, com juros, com tudo, R$27 mil. Em paralelo, nesses 3 anos, não é que assim ela ganhou uma carta de alforria para gastar, né? Então já que eu não tenho que pagar o banco, eu vou gastar adoidado. Não. Nesses 3 anos, o que eu disse para ela foi o seguinte, vai juntando dinheiro conforme você pode, conforme a gente vai conseguindo. Vai juntando dinheiro, porque lá na frente, na hora certa, a gente vai sentar para renegociar com o banco. E aí foi o que nós fizemos. 3 anos depois, ela conseguiu juntar R$4 mil, e aí a dívida do banco, que estava em 27 mil, ela fez uma proposta. Falou, olha, os 27 mil que eu devo no banco, eu tenho 4 para quitar, vocês aceitam? E o banco aceitou. E aí ela se livrou da dívida de uma forma muito mais inteligente, na minha opinião, de uma forma mais indolor. Porque você ficar pagando parcelamento atrás de parcelamento, renegociando atrás de renegociação, dívida cada vez mais aumentando e tudo mais, você chega uma hora que você perde até a linha. Você fala assim, os próximos 20 anos eu vou trabalhar para pagar o banco. E isso é muito cruel, né? E claro, de novo, né, que essa situação ensine, né, para não cair de novo nessas mesmas armadilhas. Né? Não sei se eu consegui me fazer entender, padre. Muito bem. Para mim está claro agora que nenhum banqueiro tenha te escutado, né? Senão o pessoal vai vir me visitar aqui de madrugada. Né? Tá, nós vamos ver o que o Jonathan selecionou aí de perguntas de quem certo. Está nos acompanhando, tá? Vamos lá. Tiago, a Wanda está dizendo assim, tendo em vista que o brasileiro é um povo que não tem uma educação financeira, você acha que este conteúdo deveria ser inserido no currículo escolar? Wanda, super beijo para você. Ótima pergunta, pontuação. Vamos lá, ó. Notícia quentinha, tá? Vamos fazer um furo aqui, tá? É o seguinte, ó. Em 2020,
foi incluso como lei, como um projeto de lei, no currículo escolar público, da rede pública, a matéria de educação financeira. Amém. Amém. Então, finalmente, isso foi incluso. Estava em projeto, ficou 6 anos em projeto, de 2013 até 2019, ficou em projeto, teste, piloto, deu certo, e aí, quando foi agora em 2020, foi incluso. Porém, ainda não é o modelo ideal, mas já é um avanço. Então, foi incluso como uma matéria optativa, infelizmente, deveria ser obrigatória, mas ainda não é. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Mas foi incluso como matéria optativa, tem um termo específico que agora eu não me lembro o nome, mas é uma matéria optativa. É secular, uma coisa assim. Não me lembro o termo técnico agora, mas fato é que já está à disposição dos alunos para quem quiser. E eu realmente espero que nos próximos meses, anos, né, que isso realmente entre como uma obrigatoriedade na grade, assim como matemática, português, enfim, e que entre realmente como uma obrigatoriedade. Porém, mais um detalhe aqui nisso. Quantos anos leva para a gente formar um indivíduo? Culturalmente falando, né? Educacionalmente falando. A gente leva em média 20 anos. Essa é a média, né? O cara entra lá com 4, 5 anos no prezinho, aí passa por toda a grade curricular. Então, leva 20 anos. Então, ainda, nós temos que procurar outras maneiras de ter educação financeira através de cursos, palestras, vídeos no YouTube e tudo mais, porque essa ação que foi tomada agora em 2020, a gente vai começar a ver isso reverberar na sociedade daqui 20 anos. Certo. A pergunta do Douglas Brito. Poupança é investimento? Vamos lá. Douglas, é uma ótima pergunta. Vamos lá. Poupança é um investimento. É um investimento que rende muito pouquinho. Bem pouquinho mesmo. Mas é um investimento, tá? E é um investimento muito simples. Eu diria que ele é o mais democrático de todos, porque ele é muito simples. Você consegue iniciar um investimento na poupança com R$1, R$2, não tem valor, né? Também não tem imposto de renda, que facilita um pouco aí a transação. Pode ser vinculado à sua própria conta corrente. Então, assim, é tudo muito simples, né? Então, o que eu recomendo? Se por um acaso você não tem, assim, muito dinheiro para investir, pode ser começado pela poupança, não tem problema. Na medida que for crescendo esse volume, então, Thiago, eu consigo guardar R$30 por mês. Posso, então, pôr na poupança? Pode, legal. Quando você tiver lá uns R$500, né, uns R$300, mais ou menos, aí é a hora de procurar um outro produto de investimento que seja um pouquinho melhor, tá? Mas a poupança é um produto de investimento. Eu vou aproveitar para dizer o que não é, pode ser? Pode ser? Claro. Vou aproveitar a pergunta para dizer o que não é. O que não é produto de investimento, que infelizmente é vendido no mercado como um produto de investimento, são títulos de capitalização. Isso não é investimento, não tem rentabilidade, tá? Título de capitalização você compra unicamente, tão somente, para poder concorrer a sorteios. E aí, no final de um período, se você não ganhou nada, você pega 100% do seu dinheiro de volta, só que não corrigido. Então, na verdade, ao invés de você ganhar rendimento, né, como funcionaria no investimento, você perde dinheiro. Você perde porque depois do dinheiro que você vai resgatar, não compra mais do que você conseguiria comprar 2, 3 anos antes. Então, título de capitalização, quando um funcionário bancário falar para você, vamos investir num título de capitalização, ou nos nomes deles lá, corre que é furada. Ô, Thiago, desculpa aí, Jonathan, um pouquinho. Depois da poupança, que é um investimento, né, com uma rentabilidade pequena, mas é um investimento. Depois da poupança, qual seria o próximo investimento mais rentável? A lei natural, digamos assim, evolutiva dos produtos de investimentos, né, diria o seguinte, que depois, então, que você fez ali uma micro lição de casa na poupança, a tendência natural é você migrar para um CDB, que é um produto dos Travou?
Travou? Agora voltou. Voltou. Até que parte? Voltou. Até que CDB. parte? CDB. CDB. Olha que legal. Olha que legal. Quando você pega o seu rico dinheirinho e você aplica num CDB, na verdade, o que você está fazendo é emprestar o seu dinheiro para o banco. Gente, olha que legal. Ao invés de eu ser um devedor, ao invés de eu precisar pegar dinheiro do banco, o banco é que pega meu dinheiro emprestado. Então, quando eu aplico no CDB, rende um pouquinho mais na média, né? E essa ação é fazer com que o meu dinheiro seja disponibilizado para o banco usar ele. Em troca disso, ele me dá uma rentabilidade. E um outro produto natural aí para evoluir seria título público federal, que é o famoso Tesouro Direto. Ao invés de você emprestar dinheiro para o banco, você empresta dinheiro para o governo. Hoje, a título de curiosidade, hoje o governo federal deve para a população, para os bancos, todo mundo que aplicou dinheiro em título público federal, 4 bilhões de reais. Então, é uma coisa muito normal, muito natural, com um volume gigantesco, que então é uma outra tendência natural. Depois saiu da poupança, ficou um pouquinho mais... A musculatura começou a ficar um pouquinho mais robusta, CDB, título público federal. Muito bem. A pessoa que mandou essa mensagem, mandou aqui no privado, prefere não se identificar. Ela disse, eu moro sozinha, não tenho talento. O padre podia até dar aqui também uma mãozinha, uma ajuda. Não tenho talento. Como é que eu posso fazer alguma coisa para tentar erguer aí as minhas finanças? O senhor quer começar, Como padre? é que eu posso ajudar? Como que eu ajudaria? Nesse caso seu também não tem quase talento. Tem, todo mundo tem. Todo mundo tem, exatamente. Vamos então esconder o que a gente... Eu sei fazer fogaça, eu recomendo que ela faça também, vendo. Muito bom. Olha só, vou falar aí para essa pessoa então, né? Então é assim, primeiro, todo mundo tem talento, tá? Pode ser que até o momento você não foi apresentado a ele, então bora ligar o alerta, né? Para você se conhecer melhor e poder entender aí o que você sabe fazer. Bom, mas já que então, até o momento, você não conhece o seu talento, então assim, de repente, você pode trabalhar como uma revendedora, né? Que aí você não precisa muito, né, ter um talento aí de criação. Então, se torne uma revendedora de alguma coisa. Dá uma olhada aí no seu bairro, dá umas voltas no quarteirão, conversa com seus grupos de WhatsApp, com a sua família, com os seus amigos, na paróquia, e fala assim, gente, o que está faltando aqui no bairro? O que vocês às vezes procuram e não conseguem achar? Né? E aí, pega o feedback do seu público-alvo, né? Ou seja, as pessoas que moram perto de você. Alguém vai falar alguma coisa. Certeza. Alguém vai falar, nossa, sabe o que é verdade? Toda vez que eu preciso comprar tal coisa, eu tenho que ir lá no outro bairro atrás disso aí. Opa! Público-alvo. Então, quem sabe, talvez você consiga, de repente, ser uma revendedora de alguma coisa para poder, então, ganhar um valorzinho extra. Não é, padre? De repente, uma fogaça. Tiago, a Edissônia está dizendo assim, dá uma dica de médio e longo prazo sobre como os trabalhadores da cultura podem manter alguma perspectiva profissional e financeira nesse cenário. Ela complementa aqui da cultura e outros setores que são muito afetados e não poderão retornar às suas atividades tão cedo. Esse é o tipo de pergunta que a gente quase se arrepende de fazer algo ao vivo, né? Vai ficar gravado. Vai ficar gravado isso, né? Porque é bem complicado, né? Então vamos lá, olha. Bom, primeiramente é o seguinte: se eu tivesse que pontuar aqui, eu já atendi mais de 1.000 pessoas olhando olho no olho, né? Então já falei com muita família, graças a Deus pude ajudar muitas famílias. E se eu tivesse que elencar assim, os dois principais públicos que têm uma dificuldade a mais com dinheiro, são eles, o pessoal da área da saúde, grandes heróis aí, né, que estão fazendo diferença no mundo nesse momento, mas eles têm bastante dificuldade em lidar com dinheiro. E, em segundo plano, fica o pessoal da cultura. O pessoal da cultura, no geral, tem muito problema em lidar com dinheiro. Porque é ciência exata, né? Enfim, ele tem toda uma formação de outra lógica, outro formato, outro modo de pensar. Então, esse pessoal acaba tendo um pouquinho de problema com
dinheiro. Então, a primeira orientação, realmente, assim, é procurar um pouquinho aí de educação financeira. Cursos, palestras, canais no YouTube, né? Porque na medida que você for administrando melhor os seus recursos, entra naquilo que eu falei, você vai ficar menos à mercê das próximas crises que virão. Isso com certeza virão, né? E agora, relacionado especificamente à sua área, é muito complicado, porque eu não sou da área de cultura, né? Mas, assim, a tendência do mundo, na minha visão, posso estar até errado, não sei, mas a tendência do mundo é o empreendedorismo. Essa é a tendência do mundo, inclusive aqui do Brasil. Então, assim, cada vez mais a gente vai ter que ter nossas ideias de como, enfim, se posicionar no mercado, ganhar dinheiro com os nossos talentos, ao invés de unicamente, tão somente, se capacitar e ficar à mercê de um empregador. Essa lógica de, vou estudar bastante, vou ficar muito bom, e aí depois eu me disponibilizo no mercado. Essa lógica está morrendo. Então, assim, tente, né, ir atrás das pessoas que são bem influenciáveis na sua área, ver o que elas estão fazendo, para onde elas estão olhando, quais são os próximos passos, para você pegar uma carona nisso aí e ver como você pode se reinventar também aí na questão da arte. A pergunta aqui é ainda sobre o CDB que você falou agora há pouco. A Lindy Alves, a gente pode mexer nesse investimento no CDB depois de quanto tempo? Ou ele está disponível, igual a poupança? É disponível? Ótima pergunta. Então é assim, tudo vai depender do CDB que você fizer. Então tem CDBs que você tem a disponibilidade de mexer no seu dinheiro qualquer momento, diariamente, a qualquer momento que você quiser, você vai lá e simplesmente pega, assim como a poupança, e já tem CDBs que não. Tem CDBs que vai falar assim, olha, para você ter a rentabilidade X, você vai ter que, no mínimo, esperar 6 meses para poder mexer no seu dinheiro. Para você ter a rentabilidade Y, né, quanto maior for a rentabilidade, maior é o tempo que você vai ter que esperar para poder mexer no seu dinheiro. Né? Então, tem CDBs, por exemplo, que você tem que ficar 5 anos no produto. 5 anos. Em compensação, né, a rentabilidade é muito boa. Enfim. Então, cabe bater um papo lá com o seu gerente, né? Toma cuidado, enfim, né? Eu posso dizer, né? Então, toma cuidado com o seu gerente, mas bate um papo lá com ele, entenda as regras direitinho do produto que você está fazendo. Então, se a sua preocupação é ter liquidez, ou seja, você poder pegar o seu dinheiro a qualquer momento, questiona, fala, onde está escrito aqui no material do produto que está dizendo aí que eu posso mexer no meu dinheiro a qualquer momento. Aí, entendeu direitinho a regra? Aí, manda brasa. Tá? Então, ou seja, em outras palavras, não é uma resposta, vai depender. Tem vários tipos de CDBs, tá bom? Certo. Mais 3, tá? E a gente finaliza. Por mim, eu ficaria aqui até meia-noite, não tem problema. Vamos lá. Essa é para você, padre. A Fátima Ferreira disse que quer aprender a fazer fogaça com o senhor. Padre, o senhor faz, grava uma live. Rosângela Cipan, lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida, também sabe fazer, que é uma beleza. Fala para ela procurar a Rosângela, que ela vai ter muito mais sucesso. Seguindo as dicas do Thiago, o padre pode fazer um curso online de fogaça, né? Por que não, não é mesmo? Eu compraria, padre. Já tem 43 anos, já não tem mais paciência, viu? Olha só, a Thalita está perguntando, Thiago, o que você nos diz sobre marketing digital? Ganhe seu dinheiro em casa. Bom, vamos lá, né? É assim, vamos falar realmente do marketing digital, tá bom? Eu não sou especialista em marketing digital, pelo amor de Deus, eu sou especialista em finanças, tá bom? Mas aqui eu tenho um pouquinho de conhecimento, até porque eu estou inserido também no mercado e o marketing digital também está presente na minha empresa. Então, mas eu não sou especialista de marketing digital. Mas o marketing digital, propriamente dito, hoje é uma tendência mundial também, tá? Existem muitas empresas muito bem qualificadas que, ao fazer o marketing digital, faz com que empresas pequenas, empresas médias, atinjam outros patamares aí de empresa, né? Ou seja, o marketing digital veio para ficar, ele é uma ferramenta extremamente importante e útil,
principalmente agora nessa época de coronavírus, né? O marketing digital deu um boom, a galera dessa área tá ganhando dinheiro assim, ó, a rodo, tá? Por quê? Porque antigamente uma empresa, por exemplo, tem lá 3, 4 formas de fazer a propaganda dela. Ela anunciava no jornal, anunciava no metrô, anunciava, né, na internet, anunciava em tudo quanto é lugar. Agora não, o dinheiro da empresa para marketing foi tudo canalizado para o digital, que é onde as pessoas estão. Olha aqui o que nós estamos fazendo. Estamos no meio digital, né? Então a galera dessa área está ganhando muito dinheiro, é uma tendência enorme, muito boa, é uma ferramenta maravilhosa, ajuda as empresas. Enfim, ó, sem discussão, é uma incrível ferramenta. Agora, o que tem que tomar cuidado é com as empresas que se diz ser marketing digital e quando você vai ver no detalhe mesmo, ali dentro, está embutido ali uma pirâmide financeira, né? Está embutido alguma coisa errada, está embutido algum problema. Então, ó, abre o olho, abre muito bem o olho. Se uma empresa te cobrar dinheiro para depois você poder ganhar dinheiro, você naturalmente já tem que ligar o alerta. Fala, meu, não é possível, tem alguma coisa errada. Como que eu vou trabalhar para essa empresa e eu que tenho que dar dinheiro para ela? Concorda comigo? Tem que ligar o alerta, né, gente? Pelo amor de Deus. Não dá para acreditar em Papai Noel, coelhinho da Páscoa. Tá certo? Então, assim, agora, se você estiver pensando assim, meu, eu tô pensando em fazer um curso nessa área, eu tô seguindo um cara que é um cara muito bom nessa área de marketing digital, tô pegando várias dicas com eles para poder eu trabalhar com isso em algum momento, ajudar aqui o mercadinho do meu bairro, a lojinha de roupa da minha prima. Sensacional. Sensacional. É uma área que, se você se dedicar a entender como funciona, ó, carreira certa, tá? Agora, o que não dá para fazer é cair no golpe do conto do vigário. Ah, põe 1.000 que daqui a um ano você vai ganhar 1 milhão. Pelo amor de Deus, né? Se o cara soubesse como ganhar 1 milhão com 1.000 em um ano, ele não estaria atrás de você. Ele mesmo estaria ganhando esse dinheiro. Tá bom? Certeza. O Naldo e a Alcina, eles querem saber um pouquinho mais sobre consórcio. Você acha que é uma boa? Vamos lá, né? Consórcio. Vamos lá. Ó, vou tentar ser breve, porque eu adoro falar, né? Mas eu vou tentar ser breve, tá bom? Então é assim, ó. Consórcio só tem no Brasil. Só tem aqui. É tipo jabuticaba. Só tem aqui no Brasil. Daí você já tira que, de repente, é controverso esse assunto, né? Mas tudo bem, mas vamos seguir. Eu gosto de explicar consórcio da seguinte forma, ó. Uma cliente minha, uma vez, ela foi para a Suíça. Eu vou fazer uma analogia aqui, tá, gente? Vou construir um pensamento, tá bom? Uma cliente minha, uma vez, foi para a Suíça. E estava tendo eleições lá na Suíça. E como que é eleições lá na Suíça? Os caras pegam uma urna, deixam em praça pública e vota quem quiser. Você não é obrigado a votar. Quem quiser vai lá, pega a cédula, marca lá o candidato, joga na urna. É assim que funciona lá. Essa minha cliente, que é brasileira, ela olhou para aquilo e falou, cara, como assim, meu? Não tem ninguém fiscalizando, não tem ninguém de olho. Aí ela chegou numa moradora, né, numa Suíça, e perguntou assim, cara, e se alguém ir lá e votar 2 vezes para beneficiar um candidato? Sabe o que aconteceu com a moradora, com a Suíça? Deu tela azul. Ela não conseguiu entender o que a mulher explicou. Deu tela azul. Ela parou e falou assim, como assim? Por que alguém faria isso? Você consegue perceber? O questionamento veio antes. Ela não conseguiu entender a lógica de alguém fazer isso. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso, né? Tiago, o que tem a ver com o consórcio que foi para a Suíça? Que viagem? Volta. Vou voltar. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Tenta explicar a lógica de um consórcio para um americano. É impossível. O cara não entende. Já aconteceu comigo, eu tô falando isso porque aconteceu comigo. Eu tinha um americano na minha carteira no banco, na época que eu trabalhava no banco. Liguei para ele, ofereci um consórcio, ele falou assim, cara, eu não tô conseguindo entender o que você tá me explicando. Você tá dizendo que eu vou pagar pro banco administrar um dinheiro que eu mesmo posso administrar e eu mesmo posso ganhar mais dinheiro administrando o meu próprio dinheiro? E eu falei assim, acho que não faz muito sentido ver por esse lado, né? Ou seja, ao invés de eu vender para ele, ele desvendeu para mim, né? Então, gente, ó, encurtando os miúdos aqui, né? A lógica do consórcio não faz sentido. Por quê? Se você, vamos supor, para ter 50 mil reais, eu vou pagar
100 parcelas de, sei lá, de R$ 700. Então, ou seja, né, vai dar 20 mil de diferença, que é os juros que você vai pagar para o banco administrar lá, a taxa de administração que você vai pagar. Meu, se você colocar essa grana, você mesmo colocar ela no investimento, além de você não ter que pagar a taxa de administração, você ainda vai ganhar todo o rendimento que o investimento vai te dar. Quando você dá essa administração para um banco fazer, você perde duas vezes. Você perde a taxa de administração, que você vai ter que pagar, e você perde também toda a rentabilidade que o seu produto, que um produto de investimento poderia te dar. Quem está ganhando esse dinheiro é o banco. Então não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Tá certo? Deu para entender? Deu para ficar claro isso? Mais do que o americano. Para finalizar, então, Thiago, o Celso está dizendo assim: conta de consumo, água, luz, essas podem ser negociáveis de uma maneira mais justa? Acho que é mais ou menos isso. Não, assim, vamos tentar entender o que ele quis dizer, né? Você não consegue negociar. Acho que agora eu entendi. Tá em aberto e aí você vai lá e vai tentar negociar. Acho que foi nesse aspecto que ele quis dizer, né? Provavelmente. Acredito que seja atrasadas, né? Sim, e aí isso. Não tem muito o que fazer, não. Por quê? Porque essas empresas, né, são concessões, né, do governo, enfim, né? Então são concessionárias, né? Então é tudo muito engessado, né? Então, as taxas de juros lá já são tudo meio que pré-determinado. Enfim, você não tem tanto poder de negociação como tem com o banco lá, porque você pode simplesmente abrir mão por um tempo e depois ir lá e renegociar à vista. Não dá para você abrir mão por um tempo e ficar sem conta de luz, sem ficar com eletricidade na sua casa, né? Então, infelizmente, é uma queda de braço que não dá para ser muito, muito justa, não. Tem que aceitar lá as condições, até para você continuar tendo o serviço ao seu dispor. Não tem muita mágica, não. Certo. Só mais um adendo aqui. A Alcina está agradecendo pela resposta do consórcio. E a Nilda está perguntando assim: valor já pago, tem como reaver esse valor do consórcio? Tem. Vamos lá. Depende das situações, tá? E depende também do consórcio, porque algumas regras de mercado, algumas portarias do Banco Central, no Banco Central não, o consórcio é homologado por uma outra agência, que é a de seguros, SUSEP, obrigado. A consórcio é homologado pela SUSEP. A SUSEP, nos últimos anos, foi mudando algumas normas e tal, então depende de que carta, em que momento que ela contratou. Mas então eu vou dar aqui algumas regras geral. Tem que ver se a carta dela participa dessas regras gerais. Tá? Essas regras gerais. Então é assim, primeiro, se você está pagando, paciência, de repente, né, então vai até o final, né, para não perder mais ainda, né, enfim, então vai até o final. Aí lá no final, se você não for contemplada com o bem, você pega todo o seu dinheiro de volta, né, corrigido com a inflação, porque as suas parcelas também foram corrigidas com a inflação. Então você não ganhou nada, você só pagou e vai ter o dinheiro de volta, tá? Então, essa é a primeira forma. Se você pagou. Aconteceu isso comigo, quando eu era moleque. Eu tinha, acho que uns 21 anos. O gerente lá da minha conta entrou na minha mente e falou: não, você tem que fazer porque é muito bom, você vai ter sua casa, não sei o quê. Aí eu falei: tá bom, R$300 por mês, legal, e fiz. Aguentei pagar um ano, depois não aguentei pagar mais, né? E essa porcaria lá tá lá até hoje. Como que acontece nesses casos, então? Duas coisas. Primeiro, todo mês, quando a empresa que administra o consórcio faz o sorteio do lance para presentear, para contemplar uma pessoa do consórcio, eles também fazem, algumas cartas também fazem um sorteio dos desistentes. Então, todo mês sorteia alguém para dar para ser beneficiado lá para comprar o item, mas também sorteia alguém que desistiu para pegar o dinheiro de volta. Então, essa é uma forma de você pegar o seu dinheiro de volta. E a segunda forma de pegar o seu dinheiro de volta é no final da carta de crédito. Então, no final, paguei, que nem aconteceu comigo, né? Paguei um ano, tenho lá, acho que 4, 5 mil reais, e a minha carta, né? A carta que eu entrei na época, acho que, se eu não me engano, vai até 2027.
Então, se até 2027 eu não for sorteado, no mês a mês ali, quando for em 2027, a administradora desconta a taxa de administração e devolve meu dinheiro corrigido a juros de poupança. É assim que dá para pegar o dinheiro de volta. Muito bem. É Tá isso, certo? Padre Genaldo. Chegamos ao final. Que pena. Né? Quem dera a gente tivesse dinheiro para investir, não? Bom, quando tiver, estou aqui à disposição. Ou pelo menos para poder se organizar financeiramente, que a gente sabe que há uma desorganização financeira por aí muito, muito grande. É muito difícil administrar dinheiro, porque é difícil de ganhar, mas é muito fácil de gastar. Então, talvez é aqui que muita gente se perde, né? Você falou de 150 milhões de brasileiros com dívida. É muito fácil a gente ir gastando, quando a gente vê, já o salário não deu para pagar. Então, Padre, eu acredito que... Pode falar. desculpa, posso tomar a palavrinha um segundo? Pronto, já tomou mais de um segundo. Já. Desculpa. Ó, só para poder dar um exemplo disso aí que o senhor está falando, eu vou deixar uma outra reflexão aqui para a galera, tá? Vamos fazer uma reflexão com um balde. Balde de lavanderia, balde de lavar pano de casa, de chão, tá certo? Então é assim, ó. Como que a galera... Como deveria ser? Como deveria, primeiro, para depois falar como é. Como deveria ser? Deveria ser assim. Ganhar dinheiro devia ser a boca grande. Tudo, uma boca bem grande, né? Ou seja, a boca do balde entrando bastante dinheiro. E como que deveria sair esse dinheiro? Um furinho bem pequenininho no fundo do balde. Tipo o capítulo do Chaves, sabe? Que os baldes é tudo furadinho. Tem um furadinho assim. Não sei se alguém já assistiu o capítulo do Chaves. É assim que deveria sair o dinheiro. Entrar pela boca grande e sair, ó, a conta gotas, tá? Como que funciona aqui no Brasil? Exatamente o contrário. Entra a conta gotas e sai no buraco gigante lá e vai embora tudo de uma vez. É uma analogia aí para traduzir o que o senhor falou. Muito bem. Então, se não tem mais perguntas aí do outro lado, nós vamos agradecendo por aqui. Eu peço desculpas por ter me ausentado aqui dois minutinhos. Não foi muito tempo, mas onde eu fui, fiquei ouvindo o que se estava dizendo da primeira pergunta da Wanda, né? Foi a Wanda Ribeiro que perguntou. Então, eu quero agradecer o Tiago Martelo. De onde vem esse martelo? Meu bisavô é português. Muito bem. É curiosidade boba, só isso. Sem problema. Quero agradecer a sua participação, a disponibilidade, afinal de contas, você ficou aqui mais de uma hora, né? Então, para economista, para educador financeiro, para... Tempo é dinheiro, consultor, né? Tempo é dinheiro. E certamente você gastou uma porção de dinheiro aqui com a gente hoje. Nós queremos agradecer imensamente e, é claro, tendo a oportunidade de voltar fisicamente aqui na Paróquia Bom Jesus, saiba que vai ter sempre espaço para você poder esclarecer e nos ajudar nesses itens aqui importantes, que de modo especial, o item da economia, das finanças, né, do dinheiro na vida da gente. A gente não pode viver em função do dinheiro, mas sem dinheiro também a gente não vive. Isso é importante, principalmente para mim, na condição de padre. O povo não pode olhar no meu rosto e ver saltando as cédulas, né? Porque às vezes a gente olha alguns coordenadores de igreja, padres, pastores, assim, e parece que eles pensam 24 horas em dinheiro. E a gente tem outras coisas também para pensar. Se o nosso povo aí do outro lado estiver organizado financeiramente, com certeza vamos doar bastante mais. Não sei se existe bastante mais. Vão doar mais dinheiro para a igreja, certamente, né? Vão trazer mais doações. Então, a intenção não é trazer dinheiro para a comunidade, mas fazer com que as pessoas aí do outro lado também se organizem financeiramente, ajude a família, ajude a igreja, ajude os mais necessitados, para que a gente possa ter uma sociedade mais equilibrada financeiramente falando. Obrigado, viu, Tiago? Deus te abençoe e te ajude aí no teu trabalho, que a tua empresa prospere.
Muito obrigado, padre. É sempre um prazer poder contribuir com a comunidade. Estou à disposição. Assim que passar a pandemia, pode marcar, viu, Jonathan? Uma outra palestra aí, irei com o maior prazer. É sempre muito bom poder estar perto aí do pessoal, tá? Posso aproveitar para divulgar aqui minhas redes? Claro. Então, ó, se você que está assistindo aí gostou desse bate-papo, essas e muitas outras dicas a gente disponibiliza no nosso canal do YouTube. Também tem os nossos posts no Insta, LinkedIn. Todas as nossas redes é Martelo, com 2 L's, E de educação, F de financeira. Então, Martelo e F. Acessa lá, curte o canal, compartilha. Fazendo isso, você nos ajuda bastante. E é sempre um prazer estar aqui. Sua bênção, padre. Deus te abençoe. Boa noite, viu? Amém. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau.